Nós estamos já já são 4h15 e o professor Marcelo tem que sair às 17 horas. Então, eu acho que esse debate não foi um debate... O livro do professor Musi e do professor Durovitch, ele levantou a questão, mas, na verdade, as questões colocadas aqui, eu acho que elas apontam para o futuro. Então, mais do que ter a réplica dos professores, etc., eu acho que a gente deveria abrir a palavra para a plateia, que é uma plateia absolutamente experiente dos negócios da universidade. O professor Zago, o professor Salina pediu primeiro, depois o professor Zago. O Caio, o Salina. Foi uma satisfação participar, quero cumprimentar aos oradores, e eu levantaria 3 questões, mais ou menos uma para cada um. Paulo de Tarso nos afirmou uma pergunta, se nós estamos preparados para exercer autonomia. Eu diria que não. Nós estamos preparados para iniciar um processo de discussão que possa fazer uma síntese do que ocorreu nesses anos. Eu não li o livro, mas vivo isso. Eu acho que há um problema grave que foi mencionado por todos, é o espírito universitário, que consta do parágrafo 47 do decreto de fundação da USP. O nosso campus é um campus que sofreu distorções enormes ao longo do tempo e ele não propicia a interdisciplinaridade. Há distâncias de 3 quilômetros, de 4 quilômetros. Então, a meu ver, para que a gente possa exercer efetivamente a interdisciplinariedade e fazer com que os alunos se encontrem, os professores também, eu sinto muito falta que eu fui da Maria Antônia. E, para mim, aquilo era uma verdadeira universidade. Eu acho que a USP aqui ainda não atingiu aquele estágio. Outro aspecto é que o Nobel menciona as estripulias, digamos, num bom sentido, do Zeferino. Nós perdemos o Zeferino aqui na USP para o Gama e Silva. O Zeferino foi para Ribeirão Preto, criou uma faculdade fantástica com esses mesmos métodos. Construía casa para os professores e trouxe gente de primeira linha para fundar uma faculdade excelente. Num dado momento, parece que o pessoal sentiu que precisava institucionalizar. Aí o Zeferino foi para Campinas e criou Campinas nesses mesmos modos. É possível manter um estilo tipo Zeferino? Não. Mas é fundamental procurar o espírito do Zeferino. Como nós vamos usar a criatividade para poder desenvolver nas novas condições que nós temos. O Drugo mencionou que a USP não usou autonomia no caso do AEASH. É um fato. Hoje parece que a AEASH está melhor, mas na época foi uma coxa de retalhos. Então, realmente, houve um período de perda muito grande. Bom, o Brito falou bastante sobre a interação da universidade com a sociedade. Eu acho que isso é fundamental e que isso depende das condições sociais. Por exemplo, hoje em dia está muito difícil, porque nós estamos vivendo uma fase no Brasil em que a educação é completamente desvalorizada.
Veja-se o que está ocorrendo com a CAPES, o que ocorre no Ministério da Educação. Então, o nosso direcionamento é para tentar esclarecer a população. Um outro fato fundamental é essa proliferação de escolas particulares financiadas por empresas que têm capital na Bolsa. Então, o conceito de universidade para se passar para a população precisa ser muito trabalhado para que a gente supere essa dificuldade. E, por fim, relativamente à USP, eu acho que nós precisamos fazer uma reforma universitária de fato. Fala-se em governabilidade, mas nós temos um conselho universitário muito grande, superrepresentação de certas áreas pequenas e subrepresentação de áreas muito grandes. Então, eu acho que isso precisa ser visto, como nós vamos alterar esse conselho para que reitor e seus assessores e a equipe que comanda a universidade seja apoiada e criticada. Porque fala-se muito na crise financeira da gestão do Rodas. Precisa dar nome aos bois. O Conselho foi conivente. O Conselho deixou que isso acontecesse. Como evitar que isso venha a acontecer? Qual a estrutura correta? Porque eu acho que, no mais, a USP cumpre bem sua tarefa, mas ela está com problemas sérios de execução. Bom, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Eu quero ser breve, mas não podia deixar de me manifestar. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus dois colegas, o Paulo Musi e o Drogovic. Durante 4 anos, ou mais tempo, até 8 anos, porque contarmos a pró-reitoria, nós convivemos na gestão da universidade e tivemos tempo suficiente para discutirmos muito a respeito de toda essa temática. É claro que a situação financeira das 3 universidades, particularmente da USP, que se precipitou durante o início da minha gestão, serviu como um incentivo para que eles analisassem mais detidamente toda a questão, fossem rever a história e, finalmente, dessem origem a este livro, que, como o Brito disse, é muito bem escrito, lembra muitos aspectos de interesse para toda a universidade. Essas coisas todas, ideais que você lembra, Brito, que podem e devem ser feitas, obviamente, grande parte delas, para que se realizem, é preciso que a universidade tenha autonomia para fazer. E mesmo porque muitas é possível explicar e divulgar, e a sociedade vai apoiar, mas muitas outras não serão facilmente compreendidas. Então, a preservação da autonomia é muito importante. E aí nós temos que olhar para uma diferença muito grande entre o que a gente poderia chamar a governança, o autogoverno e autonomia. São coisas muito diversas. Uma diz respeito essencialmente às ações internas da própria universidade. E outra diz respeito à autonomia da sua relação com a sociedade. Quer dizer, a autonomia só existe de fato numa relação com a sociedade. Por isso que ela tem que ser, de alguma forma, concedida. Quer dizer, alguém diz que a universidade tem autonomia e respeita essa autonomia. Vocês lembraram aqui que a autonomia surgiu como conceito lá na Idade Média. De fato, menos de 100 anos depois que a Universidade de Bolonha tinha se organizado, não é? Surge a questão dos conflitos, daquele pessoal todo que ia estudar em Bolonha com as autoridades locais, muita gente que vinha de fora, etc. Aí, finalmente, o imperador Frederico Barbarossa publica uma lei, um edito, que ele claramente garante a autonomia da universidade. Claro que ele ganhou com isso também, porque a universidade reconhecia que ele tinha direito divino, etc. Era uma troca, sempre assim. Quer dizer, e com isso defendia a universidade da autoridade eclesiástica e da autoridade temporal.
E tem sido assim ao longo da história, quer dizer, é um toma lá, dá cá, para que a universidade tenha esse direito respeitado. Não é? Agora, um exemplo claro de que há leis que funcionam e outras que não, é se nós olharmos aqui no Brasil o que diz a Constituição, no seu artigo 207, que garante autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia didática para as universidades. Elas têm? Não têm. Não tem? Alguém há pouco lembrou que a lista que foram obrigados a assinar os reitores das universidades federais em apoio à reeleição da candidata a presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, isto é o exemplo que... Por que eles assinaram? Assinaram porque estavam pressionados, quer dizer, eles não têm autonomia. Então, está na Constituição, no entanto, não foi exercida. Por outro lado, um frágil decreto, talvez dos mais frágeis diplomas legais que existe, aqui no estado de São Paulo, que vai completar 30 anos, não é? Completa 30 anos agora, não é? Por aí. E que ele se mantém e funcionou, defendendo a autonomia financeira, que, de certa forma, representa a base para a defesa de que a universidade tenha mais autonomia, pelo menos as 3 paulistas, do que as demais universidades brasileiras. Tá certo? Qual que é o nosso problema atual e futuro? Primeiro, demonstrarmos, como nós tentamos fazer na USP, e as outras 2 estão no mesmo caminho, de que são capazes de fazer uma autogestão e garantir esta autonomia, garantindo a sua independência em relação a intervenções mais firmes do governo do Estado, como essas que nós, de vez em quando, sofremos ataques. O Marcelo lembrou um deles, não é? Mas continuamente esses ataques existem. Mas enquanto nós conseguirmos demonstrar nossa capacidade de fazer a autogestão, eu acho que nós estaremos protegidos disto, não é? Os 2 grandes desafios que eu vejo são de adaptação futura ao que virá. Uma delas é inegável, haverá uma reforma tributária no país. E precisa ver como que nós vamos encaixar esta legislação toda que existe relativa à universidade neste momento da reforma tributária. Esse será um momento crítico. E a outra é garantir que a autonomia, de fato, se exerça em muitos outros aspectos onde as legislações mais variadas tentem a interferir com a vida da universidade. Quer dizer, alguém citou aqui um exemplo, foi este da USP Leste, em que a própria universidade criou uma legislação, ou criou uma regra que a limitou, e poderia ter mudado. Mas nós sofremos limitações que vêm de fora, de outras formas de interferência. Por exemplo, tudo que diz respeito a esse progresso trazido pelo marco legal da ciência e tecnologia, etc., e que nós estamos encontrando grande dificuldade em fazer a implantação dessas coisas dentro da universidade por causa do receio ou da resistência da legislação geral, daquilo que diz respeito à legislação do funcionalismo e assim por diante. Então, esses são desafios importantes agora nesse futuro. Mais uma vez, cumprimento aos 2 e muito obrigado. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que está no... Eu esqueci de mencionar isso, mas acho que seria importante, aproveitando a fala do professor Zago. Hoje, por coincidência, de manhã a gente estava discutindo lá na Unicamp uma questão que vem dos princípios que está no âmago aí da discussão colocada. E que eu acho que é aí que vem realmente a discussão. A questão é: a autonomia é de fato um princípio ou ele é um valor que constantemente tem que ser debatido, discutido e protegido?
É aí que está a questão, talvez colocada de uma perspectiva diferente. Muita gente acha que a autonomia, porque está na Constituição, é um princípio imutável. E não é. Ela está constantemente sob ataque. E a gente não pode baixar a guarda, digamos assim, porque ela está constantemente sob ataque. E a cada dia mais. Então, e ela, aqui, você foi falando, eu fui me lembrando de exemplos, tem diversos exemplos que acabam acontecendo a cada dia. A gente tem aí uma relação, por exemplo, com o governo, que tem um percentual do ICMS. Cada vez que o governo decide liberar o ICMS, né, dar algum auxílio fiscal, nos afeta diretamente, sem participarmos dessa discussão. Ou, recentemente, o governo do Estado vendeu a folha para o Banco do Brasil e colocou uma série de cláusulas ali que nos afetavam e nunca fomos consultados. E, bom, e assim por diante, diversas questões que aparecem no dia a dia. Então, aqui é uma discussão mais filosófica, talvez, mas dizer, temos a autonomia como um valor que acreditamos na universidade, mas eu acho que ele ainda está longe de virar um princípio. E essa que é talvez um pouco essa discussão e que a gente precisa aprimorar como usá-la para que isso seja melhor colocado. Pois é. Boa tarde, sou Raquel. Precisa... É que nós gravamos e, aliás, os vídeos serão disponibilizados como de hábito, esse vídeo também daqui a 10 dias mais ou menos. Boa tarde a todos. Sou professora Raquel Ronick, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAU. Eu achei bastante importante, oportuno esse debate hoje, nesse momento. Me incomodou ao longo das intervenções do debate o fato de que, quando falamos da autonomia da universidade, não tenhamos usado a palavra pública como qualificação dessa universidade, embora isso tivesse subjacente a várias intervenções que foram feitas aqui. A universidade pública é muito diferente da universidade. Nesse sentido, foi muito importante a intervenção do professor Carlos Brito, no sentido de dizer que, portanto, a nossa autonomia como universidade pública, ela deveria estar sujeita ao que se entende como interesse público daquele que constituiu a universidade e a sustenta. E a grande dificuldade de definição de qual é esse interesse público e, principalmente, se a universidade é autônoma, quais são os mecanismos e as instâncias existentes hoje para que a gente saiba qual é esse interesse da sociedade, que evidentemente não é o interesse da imprensa ou de um setor da sociedade ou de determinados mandatos políticos, mas nós não temos hoje, nos instrumentos de governança da nossa universidade, um espaço de discussão mais amplo para além de nós mesmos, da nossa representação e de nós mesmos. Acho que esse é um enorme desafio em relação à nossa autonomia. A segunda questão, me parece também muito importante, é lembrar que a universidade pública não é uma empresa e que, portanto, a sua responsabilidade em relação à sua própria sustentação ao longo do tempo jamais pode ser guiada pelos mesmos critérios que uma empresa é guiada, porque a empresa vai definir, priorizar aquelas ações que serão as mais rentáveis. É assim que a empresa tem que se comportar. A universidade pública, não. Determinadas ações jamais serão rentáveis, nem no longo prazo, e, no entanto,
exatamente por ser uma universidade pública, elas vão ter que ser exercidas aqui. Então, acho um enorme perigo nesse momento, principalmente esse momento de crise fiscal do setor público em geral, não é só daqui, a gente está vendo isso absolutamente generalizado, entendermos que a tentação de tentar pensar a universidade como uma empresa nesse momento, que muitos setores da própria universidade querem apresentar como alternativa, inclusive venda de serviço, as patentes, as formas de rentabilizar aquilo que nós já sabemos, o enorme perigo que isso representa em relação à própria natureza de uma universidade pública, o que não tira em nada os nossos desafios de como sustentar essa universidade com os recursos que temos e como que vamos nos organizar melhor para tudo isso. E, entre eles, me parece que o tema que foi levantado a respeito da accountability, ou seja, a transparência em relação ao nosso orçamento, inclusive em relação à sociedade, me parece também um desafio ao qual nós temos que avançar muito mais em relação ao que temos hoje. Nós, que professores ativos, que somos dirigentes dessa universidade, não temos pleno domínio e consciência de como os nossos recursos são gastos efetivamente. O que dirá a sociedade? Então, acho que não é só uma questão de comunicação, não. É também um tema de governança. A questão de uma explicitação maior de como é usado, de fato, o nosso orçamento. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora à mesa e, eventualmente, ao professor Musi e ao professor Drogovic para responderem essas colocações. Aí a gente abre uma nova rodada de questões. Tem alguém? Sim. E ele nos incita a responder quais os principais dois desafios. Eu acho que isso não podia ficar sem resposta, porque resume, eu creio que, uma parte da nossa reflexão. Em primeiro lugar, do que eu ouvi da mesa, existe um desafio que eu diria microscópico, que é este que o professor Fleury manifestou, sobre a forma de trabalho do docente. A autonomia do docente, do indivíduo que faz a universidade, daquilo que o professor Janotti chamou, em 1986, num livro exemplar que se chama A Universidade em Ritmo de Barbárie, onde ele apontou os riscos do corporativismo, da sindicalização, da partidarização da universidade. O livro é atualíssimo e merece ser revisto e relido, não é? E o professor Janotti define um conceito de poder acadêmico, que eu aprendi depois com a professora Arrete e com a professora Cabral, que se traduz em termos de autoridade acadêmica. Essa recuperação da autoridade acadêmica em termos do trabalho microscópico do docente, que faz isso que o professor relatou no seu dia a dia. Não é? Eu acho que esse é um desafio, é valorizar o poder acadêmico e esta função do trabalho exemplar do docente. O outro desafio, eu acho que num plano mais grave, para polemizar mesmo, é a questão da gratuidade. A questão da gratuidade, principalmente dos cursos de pós-graduação, das extensões, e não a gratuidade, como às vezes a imprensa coloca, daquele que tem condição de pagar. Ninguém coloca preço em termos de ter condição de pagar. Coloca-se preço nas coisas a partir do valor que a coisa tem. Nós discutimos no livro, em um capítulo especial, a questão de como a universidade valoriza o seu produto, valoriza os seus ativos. Talvez tenhamos, sim, uma concepção, professora, não como empresa. É evidente que a universidade não é uma empresa, mas ela é um empreendimento em que a sociedade paulista se colocou. Nós aprendemos isso lendo a história do decreto que criou a USP. É um empreendimento. A sociedade paulista colocou aquilo como fazer algo. E a autonomia é um instrumento para essa realização e para a implementação. Então, eu creio que o segundo desafio é a questão da gratuidade, onde a universidade poderia usar a questão da cobrança, não é, como uma forma de calcular o seu valor. Quanto ela vale? Porque a universidade não sabe isso.
não é? Mais do que saber onde estão colocados os recursos, que isso é muito fácil, isso a gente pega, nós fizemos esse esforço, é coisa tranquila. Em meia dúzia de horas de estudo, se você for ao site da USP, está muito bem explicado onde é que é colocado o recurso. É só questão da gente ir lá procurar. Outra coisa é o valor, quanto vale isto? Não é? Eu acho que esses são, do nosso ponto de vista, os dois, a síntese dos dois desafios e também daquilo que eu aprendi com a mesa. Tem uma pergunta que veio, que eu acho que é para toda a mesa e para todos, que veio pela internet, que eu acho que é bastante interessante. A Eugislaine Filgueiras pergunta para nós qual é o exemplo que nós temos de que a autonomia universitária uspiana é um bom instrumento de governança para a evolução e o desenvolvimento do universo universitário. Essa é uma boa questão. Essa é a questão que a sociedade paulista faz a nós. Quer dizer, o que é que faz da Universidade Paulista uma coisa diferente daquela vivida por outras universidades públicas também brasileiras que não detêm essa autonomia? Eu acho que a gente já teve duas respostas muito interessantes. Uma delas é como nós conseguimos encaminhar a saída de uma crise que, para qualquer outra universidade pública brasileira, seria quase que de fechar as portas. E nós conseguimos encaminhar, eu acho que isso eu acho que a gente deveria ter orgulho deste resultado, porque a universidade, a USP, chegou no início do mandato do professor Zago já quase à beira do abismo, e a gente conseguiu sem pedir recursos a mais para o Estado, porque essa é a forma facilitada que a universidade pública não autônoma tem quando tem uma crise, bate lá no Ministério da Educação e fala assim: então a gente precisa de mais dinheiro. Tá certo? Essa é a solução, digamos assim, não é uma solução simples, porque ela é uma solução que implica muito empenho por parte dos reitores, por parte dos diretores das diferentes unidades das universidades. É uma coisa muito custosa em termos de empenho pessoal, em termos de quase que uma diversão dentro uma saída da rota da negociação da universidade, o empenho que um reitor precisa fazer para conseguir fechar as contas no final do ano, né? Para além do pagamento dos salários, que esse daí está mais ou menos garantido, mas o resto é uma coisa sempre muito árdua para todos os reitores. O outro resultado, eu acho que está no próprio perfil das três universidades paulistas, né? Eu acho que uma delas é essa, quer dizer, nós passamos de 40 mil alunos para quase 90 mil alunos. Se a gente levar em consideração todos os cursos de extensão, eu acho que nós passamos de longe dos 100 mil alunos. E a gente nunca deve desconsiderar os cursos de extensão e de especialização, porque estes são os cursos que a universidade abre para o aluno que, por diferentes razões, não conseguiu entrar aqui na graduação e não vai seguir uma carreira acadêmica. É aí que a gente forma a mão de obra de altíssima qualidade que o Estado de São Paulo tem. Tá certo? Se a gente juntar tudo isso, e a gente fez isso basicamente com a mesma planta acadêmica, com o mesmo tamanho de planta acadêmica. Isso é muita coisa, porque, em geral, quando você pensa em aumentar alguma coisa, as universidades não autônomas, elas falam: não, mas então a gente precisa criar mais postos de docente, mais postos de de funcionários e assim por diante. Eu gostaria de saber se alguém tem mais... que este é um bom sistema de financiamento. É que ele garantiu, ao longo desses anos, uma tranquilidade para as três universidades, que lhes permitiu fazer planejamento
de longo prazo e desenvolver programas de longo prazo, de tal maneira que as 3 universidades estão sempre entre as mais relevantes, seja do Brasil e, em alguns casos, da América Latina, nos diferentes sistemas de avaliação chamados rankings, mesmo que usem parâmetros com os quais nós não concordamos muito, etc., mas as 3 universidades persistentemente aparecem ali e muito bem colocadas, e são cada vez mais reconhecidas internacionalmente. Isso não é uma tarefa pequena, se nós considerarmos o número de universidades no mundo. Quer dizer, as 3 estão destacadamente. Além disto, garantindo que grande parte da produção científica qualificada do Brasil ocorre nessas 3 universidades. Se nós juntarmos as 3, isso dá uma proporção significativa de toda a produção científica. Agora, nós podemos usar outros parâmetros para medir qualidade. São mais difíceis, nós não temos suficiente informação, mas pegue, por exemplo, o número de patentes registradas também. Se você pegar as 3 universidades juntas, você vai ver que isso significa um número significativo das patentes registradas no país, e assim por diante. Então, temos, sim, indicadores muito claros do sucesso dessa política. Marcos Buquerige, da Academia de Ciências. Eu queria fazer um comentário que vai um pouco no sentido que o Brito falou, da relação entre a universidade e a sociedade, e a questão da autoridade acadêmica que você mencionou. E isso tudo aqui da perspectiva do que a gente vê aqui no IEA, né? O IEA foi criado para ser esse, né, pegar tudo que existe na universidade e tentar trabalhar junto com a sociedade, interferir nas políticas públicas ou ajudar a fazer políticas públicas. E eu acho que mais o que o Brito descreve é uma espécie de uma dança, né? A universidade tem que dançar com a sociedade, né? Então, quando a sociedade muda e demanda, a gente vai atrás disso e responde. A minha visão do que a universidade eu estou somente há 10 anos na universidade, eu trabalhava em instituto de pesquisa, então eu tinha uma apreciação de fora, é que a universidade é reativa. Eu acho que talvez essa questão da autoridade acadêmica seria a universidade teria que dizer qual é a música que vai ser dançada, né? E não dançar a música que vem para a gente e que é encomendada para a gente. Então, e existe isso aqui, eu estou vendo isso aqui no IA. A gente tem todas as músicas, a gente tem todos os especialistas, etc. Então, acho que a gente teria que trabalhar nesse sentido de tentar ditar a moda ou dizer o que é o mais avançado, o que é o mais interessante para a sociedade e fazer com que a sociedade veja a universidade como essa luz, né? E não estando reagindo o tempo inteiro às críticas que são feitas pela sociedade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, críticas com falta de conhecimento, né? Como o professor Plonsky colocou, quer dizer, são críticas que às vezes são feitas sem nenhuma base, né? E se a gente não tiver algo tão especial e tão colocado à frente, né, a sociedade vai estar sempre olhando as eventuais falhas que eles enxergam, mas que às vezes nem existem aqui dentro. Então, acho que esse é o meu comentário.